Você já conhece o site da Rádio Rio de Janeiro? Lá você confere a nossa programação, ouve e assiste nossos programas ao vivo, confere os estudos doutrinários, tudo isso em www.radioriodejaneiro.am.br. Já em facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você consegue acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Por lá você confere todos os nossos conteúdos. E para não perder as novidades, siga a nossa página. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. Basta acessar youtube.com/Rádio Rio de Janeiro para acompanhar todo o nosso conteúdo do canal. Já em instagram.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você confere fotos e vídeos exclusivos da emissora da Fraternidade. O mesmo você encontra em twitter.com/Rádio_RJ_1400 AM, com conteúdo interativo para os utilizadores do microblog. E para deixar o seu recado, mensagem ou sugestão, temos o canal Fale Conosco e o nosso WhatsApp 021 984867633. Visite nossas páginas, siga as nossas redes sociais e descubra novos conteúdos. Interaja com a Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Como nós nos sentimos felizes, meus irmãos, nesses encontros de toda segunda-feira, onde temos a oportunidade de estudar, de estudar Leon Denis junto com vocês. Leon Denis, esse mestre francês que escreveu vários livros, em número de 30, se eu não me engano, 20 e poucos, 30, e que nós estudamos no ano passado, o livro Depois da Morte, e hoje, nesse ano de 2020, estamos tendo o prazer de estudar e compartilhar com vocês o problema do ser, do destino e da dor, e que o Ricardo fez uma vinheta linda mostrando uma criança e depois toda a evolução do ser, né? O ser, o destino e a dor. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte nós já estudamos toda a primeira parte sobre o ser. E a segunda parte agora nós iniciamos na semana passada, né? Hashtag 17, era o 17º encontro, nós começamos com a reencarnação e suas leis. Aí nós vimos qual era a meta da reencarnação, a necessidade de trabalharmos, né, a nossa evolução, a necessidade da infância terrena, vimos que não existe fatalidade, que tudo fica registrado no nosso corpo espiritual ou perispírito. Vimos que a regra da reencarnação,
a regra que nos direciona na reencarnação é da atração e da afinidade, né? Explicamos muito bem isso a semana passada, e o tempo que precisamos passar na dimensão espiritual, que depende do nosso nível evolutivo. Às vezes precisamos ficar mais tempo, às vezes precisamos que reencarnar quase que imediatamente, dependendo das nossas escolhas nas vidas pregressas. Que a vida tem noção de continuidade, né? Nós começamos uma coisa hoje, se não der o tempo para terminar, não se preocupe, porque nós vamos poder continuá-la ou terminá-la numa próxima existência. E hoje nós veremos o capítulo 15, que é a segunda parte, vamos dizer, é o número 2 da segunda parte, é o capítulo 2 da segunda parte, só que Leon Denis dá sequência. Então, a semana passada foi hashtag 17, hoje nós estamos no hashtag 18, o nosso 18º encontro, onde nós veremos o segundo capítulo da segunda parte, mas que se chama capítulo 14. Então, hoje nós veremos o capítulo 14, que fala sobre as provas experimentais e renovação da memória. E a primeira pergunta, digamos assim, que Denis faz é por que nós não nos lembramos de existências passadas? Por que nós reencarnamos? Muitas pessoas perguntam isso, né? Aliás, desde Nicodemos, quando Nicodemos foi encontrar Jesus na calada da noite, que Nicodemos era um doutor da lei. E ele foi procurar Jesus na calada da noite para perguntar exatamente isso. É verdade, mestre, que nós temos que nascer de novo para evoluir, né, para merecer o reino dos céus? E Jesus disse: não te admires, Nicodemos, que desde os nossos ancestrais que nós sabemos que é necessário nascer de novo. E Nicodemos então pergunta: Senhor, mas como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E Jesus respondeu daquela forma poética, porque naquela época não havia como explicar a Nicodemos, mesmo ele sendo sábio em Israel, não se tinha consciência de como que é o processo do nascimento, o que acontece no ventre materno. Ele não poderia dizer necessário ligar-se molécula a molécula ao novo corpo físico, que embora todos nós já saibamos, digamos que Jesus pudesse dizer assim, todos nós já sabemos que temos um corpo espiritual, que por isso Jesus se deixou imolar na cruz para mostrar que a vida continua com o corpo espiritual, né? Como disse Paulo de Tarso, morre o corpo carnal e ressurge o corpo espiritual. Então, e aí, como que Jesus ia explicar a questão do renascimento? Então, desde a época de Jesus, as pessoas têm dificuldade de entender por que nós passamos pelo processo do esquecimento, como quando reencarnamos como criança. É a pergunta de Nicodemos, 2000 anos atrás: como pode um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe ou de outra mãe, né, para se evidenciar a reencarnação? Então, hoje nós já sabemos, como diz Denis nesse estudo magnífico dele, que o nosso corpo, na dimensão espiritual, tem vibrações diferentes, o estado energético, que tudo é energia, né? Agora, a partir de Einstein, a gente já sabe que energia é igual massa, velocidade da luz ao quadrado, a gente já sabe que tudo é energia. E nós sabemos também que quando nós fomos criados simples e ignorantes, a nossa alma há que ser de um elemento material qualquer, há que ser uma energia qualquer, mais rarefeita, porque nós sabemos hoje que o
corpo espiritual ou perispírito, como diz Denis nesse estudo, ele tem elemento material bem rarefeito, né? Que a gente dá o nome de fluidos. Ele tem fluidos mais quintessenciado que liga ao espírito e fluidos mais densos, menos puros, digamos assim, que liga ao corpo físico. E esse corpo perispiritual, ele tem propriedades que lhe permite, o nosso corpo, ele pode absorver os elementos materiais do meio ambiente em que ele vai reencarnar, do lugar onde ele vai reencarnar, entendeu? Então, nós lemos assim, nada se perde, tudo está registrado e de forma indelével no perispírito, diz Leon Denis. Todas as nossas reencarnações, esse perispírito é a sede da memória. Todas as nossas experiências na carne, todas as nossas experiências na dimensão espiritual, está gravado no nosso perispírito, ou corpo espiritual. Nada se perde, está gravado, como diz Denis, de forma indelével. Então, quando nós reencarnamos, molécula a molécula, ao corpo físico, nós temos a nossa mente espiritual ou perispiritual ligada à mente física, que a mente é o órgão por onde o perispírito se manifesta com a sua alma, né? É por onde nós nos manifestamos. Então, a nossa mente, veja bem, o estudo da nossa mente é uma coisa maravilhosa. A nossa mente tem duas funções. Uma função consciente, onde você tem que ter como é que se diz? Tem que ter o foco da sua atenção. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu estou usando a minha atenção. Se eu não prestar atenção, igual eu desviei aqui, que é a minha florzinha aqui que eu coloquei, saiu do lugar, eu desviei um pouco da minha atenção e perdi um pouco do raciocínio, né? Assim, você, quando está consciente, você está com foco da atenção. Isso é estar consciente. Vocês também que estão do lado aí da telinha, vocês estão conscientes também, acompanhando cada palavra que eu estou dizendo. E essas palavras têm a conotação, têm o significado que as suas conquistas podem dar. Porque a comunicação só se faz quando o que eu estou falando é o que você está entendendo, porque muitas vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra, porque nós entendemos com o nosso conteúdo. Então, a nossa mente tem duas funções, uma função consciente, que é essa, e uma função subconsciente, que Jung chamou de inconsciente, né? Freud também parece que chamou de inconsciente. E Leon Denis chamou de subconsciente, a parapsicologia também usa o termo subconsciente, porque, na verdade, o inconsciente tem um inconsciente mais próximo, que a gente chamaria de subconsciente, o inconsciente profundo, não importa o nome. A verdade é que a função da nossa mente, ela é consciente quando ela tem o foco da atenção e ela é subconsciente no momento que o que te aconteceu de manhã, o que me aconteceu pela manhã, já está no meu subconsciente, já está aí na minha memória, já está guardadinho, porque nada se perde. Então, essa função subconsciente, ela funciona feito um robô. Ela guarda tudo que o consciente manda para ela, guarda tudo. Então, e guarda seguido das emoções, todos os nossos atos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos são seguidos também das nossas emoções. Por isso é muito interessante quando
Você ouve determinada música, e você fala assim, essa música mexeu comigo. As vibrações daquela música, as notas musicais, mexeram fundo lá no meu arquivo, né? No meu inconsciente ou no meu subconsciente. Então é bom a gente saber que esse subconsciente ele generaliza e padroniza. Então, se alguma vez na sua vida você aprendeu é, toda pessoa morena, olha, todo pessoa morena é uma pessoa difícil, digamos. Você aprendeu alguma vez na vida um absurdo desse, né? Aí quando você vê uma pessoa morena vir falar com você, você já fica com mais dificuldade com ela. Ou então, se você aprende outras coisas, se você acredita em outras coisas absurdas, por exemplo, todas as vezes que eu sonhar com um dente, alguém da minha família vai morrer. O seu subconsciente, ele padroniza isso. Então, quando você sonhou alguma coisa de dente, você vai ficar morrendo de medo que isso vá acontecer. E o subconsciente também repete muito as ações que você aprendeu, em outras vidas até. Por isso que muitas vezes a gente está agindo e está agindo como uma personalidade do passado. E a questão do esquecimento na infância, diz Denis, que as vibrações da alma imortal é muito maior do que as vibrações dela encarnado. Para encarnar, a alma tem que abaixar o movimento energético dela, tem que abaixar as suas vibrações para encarnar. Nesse fato de precisar diminuir, né? Porque existe um restringimento também, você tem que compactuar a sua alma, digamos assim, porque a sua alma ela pega o tamanho que for necessário, e para nós reencarnarmos, a gente tem que virar uma sementinha, né? Assim? Então você tem que tornar compacto toda aquela energia para ela poder começar tudo de novo ali no ventre materno. Então, quando você baixa, adensa as suas vibrações, os seus movimentos para começar de novo, então você perde, assim, por um tempo, a sua memória. Aí você reencarna como um bebezinho, todos nós já sabemos, e até 7 anos você ainda tem condições de recordar alguma coisa do seu passado, porque a encarnação ainda não se completou. Então, Denis diz que até 7 anos, por isso que muitas crianças dizem que está vendo pessoas, o tal amigo invisível, muitas crianças se lembram de onde ela viveu no passado, existem vários casos de crianças que se recordam do seu passado. Existe até um caso interessante que ele conta que 2 crianças que se conheceram em determinada aldeia, que eu não me lembro o nome, mas vocês têm que ler esse capítulo inteiro, que é cheio de experimentações nesse sentido, que aquelas 2 crianças cresceram, se gostaram muito, se casaram e vieram a falecer no mesmo dia, uma coisa assim muito interessante. E mais tarde, quando alguém daquele povoado mesmo reencarnou em algum lugar e teve filhos gêmeos, vieram exatamente aqueles 2 seres amorosos que reencarnaram como filhos dessa pessoa. E essa pessoa voltou lá ao local porque eles lembravam de tudo relacionado àquele lugar onde eles viveram. Então, assim, o esquecimento nem sempre é tão absoluto, né? Algumas pessoas têm flashes, têm lembranças de coisas ocorridas em vidas anteriores. Então, quando ele coloca esse capítulo com o nome de provas experimentais, é que ele coloca nesse capítulo vários casos experimentados por aqueles pesquisadores do século XIX,
que ele chamou do século das descobertas, né? Muitos foram os cientistas que se ocuparam de trazer essas experimentações, de voltar com a pessoa através da associação de ideias até o ventre materno e conseguiu voltar com a pessoa através da hipnose até 4 encarnações para trás. Ele conta nesse livro essas experiências. E hoje em dia, meus irmãos, isso também não chega a ser nenhuma novidade, porque nós já temos terapias de vidas passadas, existem muitos psicólogos, amigos nossos, conhecidos, que trabalham com essa hipnose e com essa regressão de memória, porque muito dos traumas que a gente tem na vida presente vem de algumas vivências em vidas passadas, muitas fobias, muitos pânicos, né? Pânico de avião, pânico de elevador, pânico de dirigir. Em determinado momento você começa a ter medo de dirigir, pânico de sair na rua. Todos esses tipos de transtornos, às vezes uma regressão de memória resolve. É claro que a gente não tem que fazer regressão por curiosidade, porque muitas vezes durante um susto ou durante uma grande perda, a pessoa retorna em vidas anteriores para entender aquele momento que ela está passando. Eu me lembro que certa feita, que eu tinha muito medo do escuro, muito medo. Eu estou falando isso porque eu já botei no meu livro Ciúme, que está esgotado, mas eu relato esse caso, que eu tinha muito medo de escuro. Eu não dormia com a luz apagada de jeito, não tinha que acender a luz, porque quando apagasse a luz, eu tinha a sensação de sufocamento, eu pensava que eu estava me sufocando. E uma vez eu fui numa experimentação com um amigo meu de regressão, até uma regressão coletiva, estava todo mundo ia regredindo, e eu, muito jovem ainda, eu fui até o ventre materno. E no ventre materno eu comecei a chorar muito e estava com muito medo que eu ia morrer. E aí o terapeuta, né, o moço que estava conduzindo o processo, ele me falou: conversa com a sua mãe, se não houve uma tentativa de aborto, se você não passou por isso, que esse medo de escuro que você tem vem aí do ventre materno. E foi muito interessante porque quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, ela nunca tinha dito para ninguém que ela tinha tomado chá abortivo. E interessante, eu não a culpo de jeito nenhum, porque é um momento dela e realmente ela estava passando uma situação muito difícil na época de pensar para deixar vir o 4º filho, que eu sou a 4ª, né? Então, mas foi ótimo porque me libertou, né? Eu pude perceber que o terapeuta falou para mim: olha, toda vez que você sentir esse medo, você diga para você mesmo: você não vai morrer. Você já saiu do ventre materno. Você não corre risco de morte. Você não corre risco de morte. A gente ri depois, né? Enquanto está vivenciando, é muito sofrido a vivência do retorno em vidas anteriores. Então, você deve participar de uma experiência dessa só se for realmente necessário, porque o esquecimento, como diz os estudiosos da alma humana, é uma bênção, porque hoje nós já sabemos que a gente reencarna na família, no grupo familiar, que nós temos compromissos de escolhas equivocadas. Então, o seu filho pode ter sido inimigo seu do passado, o seu irmão, você pode tê-lo prejudicado muito no passado, por isso que ele não tolera você, ele não tem paciência com você. Alguns casos desses assim, têm ligações de vidas anteriores. E se você nasce, né, com toda a memória aflorada de tudo isso, ficaria muito mais difícil a convivência em família. Então, é muito importante que ocorra esse esquecimento. E ocorre, por isso também, quando a gente adensa a nossa alma imortal, que tem uma velocidade maior para reencarnar num planeta nesse nível evolutivo,
nós, ao abaixarmos a vibração, perdemos algumas memórias. E é muito interessante isso, porque quando você lembra qual é a memória, você encarnado, mais remota que você tem, vamos dizer. Você lembra o que aconteceu a você aos 3 anos de idade, aos 2 anos, com 1 ano, você lembra em forma de impulso, talvez, né? Mas você não se recorda. Então, tem um tipo de tratamento que a gente faz na parapsicologia, que a gente pega um retratinho, para quem é da geração nova, tem retratinho, tem até a hora do nascimento, né? Tem até a hora do nascimento lá na hora do parto. Mas antigamente, na minha época, não. A gente tinha, quando eu trato pessoas com um pouco mais de 50 anos, que não tinha esses registros, você pega um retratinho dela e fala assim, quem é que estava batendo essa foto? Você lembra? Pega um retrato de 2 anos. Quem é que bateu essa foto que você está? Quem é que comprou esse vestido aqui para você? Entendeu? Então, assim, tem uma porção de detalhes que a gente não lembra. Mas, se nós quisermos lembrar, é que diz Leon Denis, está tudo registrado aí. Você pode fazer uma terapia de vidas passadas até com você mesmo. Pedir a Jesus a permissão de viajar para dentro de você mesmo. E Denis fala que nos sonhos, ele dá 3 tipos de sonhos, porque no sonho, um dos sonhos que ele chamou de reflexivos, são vivências de vidas anteriores que você registra de dentro de você. Se tiver a paciência de anotar os sonhos todos, nós já estudamos sobre isso. Se tiver a paciência de anotar os sonhos reflexivos, ou seja, aquele sonho que você se vê com outra roupagem, que você se vê em outra época, com outras pessoas, que você não sabe nem quem e você anotar, porque esses sonhos, eles às vezes dão um espaço de tempo e depois voltam a ter continuidade. Aí você fala, gente, eu tô sonhando aquela história que eu comecei a sonhar de vidas passadas, né? Então, essa renovação da memória, a memória está toda no nosso corpo espiritual ou nosso perispírito. Toda a memória está aí. E, às vezes, você sabe que já aprendeu determinadas coisas pelo seu impulso. O déjà vu também é uma experiência interessante. Você chega em algum lugar que déjà vu quer dizer já visto, né? Você chega em algum lugar e fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui, né? Ou você vê uma pessoa que você tem simpatia logo de cara, assim, você fala, poxa, eu já encontrei com essa pessoa antes. Isso tudo está registrado no seu psiquismo. Às vezes até um cheiro que você sente te relembra alguma coisa, talvez na sua infância, ou é um sentimento bom, ou às vezes não é um sentimento bom. Então, tudo isso, toda essa memória está armazenada dentro de você mesmo. E segundo o que Denis fala, e algumas pessoas afirmam, alguns experimentadores já têm a certeza disso, quando você está prestes a desencarnar, ou você está com muito medo de desencarnar, você tem, parece que toda a sua vida pregressa, as suas escolhas nessa existência, passam todas elas dentro do seu psiquismo em flashes assim de segundo, porque na dimensão espiritual o tempo não existe, né? O que existe é o espaço onde ocorreu alguma coisa, que o tempo pode ser concentrado em segundos. Quando você recebe, por exemplo, uma comunicação dos espíritos, eles trazem uma mensagem enorme em fração de segundo. E quando você vai escrever, que é uma energia mecânica, porque eles trazem pela energia luminosa, a velocidade da luz é muito diferente da velocidade mecânica.
Então, vem a energia luminosa, eles contam aquilo tudo, uma história inteira, e você vai escrever, né, com a energia mecânica, que é muito mais lenta, porque vai depender da velocidade da sua mão ou da velocidade do seu computador. Você vai escrever e muitas coisas você perde. Por isso que Ivone Pereira, ela diz que as histórias que os espíritos contam, caiu aqui meu segurador do brinquinho, as histórias que os espíritos contam, nunca a gente consegue reproduzir com tamanha beleza, porque a nossa energia, porque eles necessitam da nossa força psíquica, né, que é a capacidade de irradiação do nosso corpo espiritual. Essa capacidade de irradiação depende da nossa evolução. Então, se você recebe uma energia luminosa, os espíritos chegam e te contam alguma coisa, e você vai contar, ou através da sua psicofonia, repetir o que os espíritos estão dizendo, ou você vai através da psicografia, é claro que toda beleza, muita da beleza vai se perder, porque eles dependem do conteúdo que a gente tenha a capacidade de externar. Então, olha só, temos também a TVP, já falamos, terapia de vida passada, coisas que nos levam ao passado, música, cheiro, déjà vu, fisionomia, locais. Denis conta de experiências em terapia de vida passada, em que o sujeito voltou a quatro encarnações anteriores, já falei isso, a expressão do rosto muda. Outra coisa que ele fala interessantíssimo, quando você vai fazendo o retorno da pessoa em vidas passadas, não só a expressão do rosto muda, tipo uma transfiguração, como também a voz e o estado de grosseria, vamos dizer assim, porque o ser humano em vidas passadas, ele foi muito menos suave do que é agora, né? Eu achei interessante ele falar sobre isso, a expressão do rosto muda, a voz, vai se tornando mais dura a expressão à medida que volta no tempo, até porque muitas vezes são momentos de muito sofrimento, né? Ele fala a influência do pensamento sobre o corpo, que o nosso pensamento altera o nosso corpo. Ele fala, o medo nos paralisa, a admiração, o susto empalidece o rosto. É verdade, a angústia aperta o coração. Assim como as nossas emoções transparecem no nosso corpo físico, a escolha que fazemos também do nosso corpo físico estremece também a nossa alma. Muitas escolhas equivocadas que nós fazemos, nós machucamos a nossa alma, né? A gente assusta a nossa alma repetindo as mesmas escolhas equivocadas do passado. Eu acho lindo falar isso, meus irmãos. Aliás, André Luiz que fala isso, que a gente é repetidores de erro. Nós não paramos para pensar nas consequências das nossas escolhas. E a gente faz tudo de novo igualzinho. A gente não para examinar. Olha que oportunidade grande nós estamos tendo com essa pandemia. Por mais terrível que ela possa nos parecer, não alimente o medo de nada. Nós não precisamos ter medo de nada, porque nós estamos recebendo da realidade espiritual, do mundo espiritual, de Deus, nosso Pai, a oportunidade de rever todas as nossas escolhas, da gente parar para pensar a quantidade de ameaças, a quantidade de agressões que nós, como seres coletivos, realizamos com relação à Terra. Então, agora chegou um momento que a Terra está devolvendo para nós, que esse reino virótico, o homem ainda não conseguiu descortinar, né? É um reino que o vírus, cada vez ele se transforma, ele se adapta, ele cria um novo ciclo,
e vem de forma diferente. Então, ele é sempre um desafio para que o homem conviva melhor com a natureza. Nós estamos examinando assim, e os espíritos estão dizendo que foi uma bondade de Deus muito grande essa parada que a humanidade está tendo para que a gente não destruísse o planeta com a nossa insensatez. Então, é muito importante que a gente fale isso. Criança de 7 anos da cidade de Veracruz, chamada Júlis Afonso, apresentou mediunidade de cura desde os 7 anos de idade. Curava muita gente e disse para o seu pai que ficaria por pouco tempo. São as experiências algumas, eu copiei ali para não esquecer, porque eu achei fantástico essa criança, que desde os 4 anos ela começou a curar as pessoas com a sua mãozinha. O potencial de cura é que a pessoa irradia do seu corpo espiritual um fluido vital mais eletrizado, um fluido vital preparado pela dimensão espiritual para realizar a cura. E essa criança realizava isso e disse para o seu pai que ela não iria ficar muito tempo na Terra. E exatamente aos 8, 9 anos, parece, ela desencarnou. Ela veio só com aquela missão de mostrar, né, o que nós, para aquele grupo familiar dela e para a humanidade inteira também, com uma criança que realiza a cura e avisa o momento dela de desencarnar, já é um espírito que tem determinadas conquistas. Por que a gente não pode saber o momento do nosso desencarne? Porque nós não teríamos estrutura psíquica para isso. Ainda somos seres ainda da infância espiritual, né? Então, que Jesus nos abençoe. Estou vendo que nós estamos no nosso final. Que vocês leiam esse capítulo 14, não dá para transcrever inteiro, ele é maravilhoso, mas em resumo, ele fala dessa memória que nós temos gravado em nós mesmos, das múltiplas existências, e que essa memória, se for preciso, pode ser acionada e nos libertar, fazer com que a gente compreenda uma porção de desafios da vida presente. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Muita paz para todos e até a próxima semana, se Deus quiser, quando daremos seguimento aos nossos estudos. Fique com Deus e que Leon Denis e Jesus e os amigos espirituais possam envolvê-lo de muita paz. Até a próxima, se Deus quiser.